Graças a paz, irmãos. Amém. Estamos de volta aí, depois de 15 dias ausentes, 2 domingos ausentes da igreja. Estivemos uma folga, uma meia férias, mas que foram muito importantes para a gente, para dar uma descansada, para dar uma passeada, né? E poder voltar e recomeçar mais um ano com os irmãos no trabalho da casa do Senhor. Mas nesse período, irmãos, a gente sente falta. Eu dizia para a Amanda assim: eu fico achando que eu tenho que fazer sermão, eu fico pensando que eu tenho que fazer um sermão, e a mente, né? Assim, não tenho que fazer sermão agora não, é só depois, né? Porque a mente não para e a gente pensa numa coisa da igreja, pensa em outra coisa da igreja, e a gente foi para outra igreja. Domingo passado estivemos lá em Garanhuns, nós fomos na quarta igreja, mas o pensamento é embaixo do estado, estar com os irmãos, e isso é uma coisa muito interessante, irmãos, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Abra a sua Bíblia lá em Tessalonicenses. Vamos na sequência dos nossos sermões na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós chegamos, irmão, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, do verso 17 a 20. Vai falar da vontade de Paulo, que era de estar com a igreja, mas que ele fora impedido. 1 Tessalonicenses 2, versículo 17 ao 20, diz assim: E nós, irmãos, estamos separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho, com um grande desejo. Procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou no caminho. Pois quem é a nossa esperança? Ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus na sua vida? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua santa palavra, que nos ensina, que nos orienta, que nos capacita, que nos impulsiona, que nos fortalece para vivermos uma vida de acordo com o teu querer, Senhor. Obrigado por tu deixasse essa santa palavra para nós, que ela possa fazer morada em nosso coração, o teu Espírito Santo possa nos trazer a mensagem que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós semana passada fomos para Garanhuns, na quarta igreja, e interessante que tínhamos uma opção de ir também para outras igrejas de Garanhuns, né? Tem várias igrejas. Tem uma igreja que era mais perto de onde ele estava, a gente alugou um apartamento, e essa igreja era a igreja de Heliópolis. Sendo que a igreja de Heliópolis é uma igreja que eu não conheço ninguém. A igreja, eu não conheço ninguém. Não conheço, eu sei que eu já ouvi falar o nome do pastor, mas não conheço o pastor, não conheço ninguém daquela igreja. E tem uma outra igreja, que é a quarta igreja de Garanhuns, que tem sim pessoas que nós convivemos, conhecemos, pessoas que foram da Madalena, que estão lá. Também os dois pastores de lá foram, um foi colega meu, terminamos junto o seminário, o outro nós fizemos a pós-graduação em aconselhamento bíblico juntos. Então, são pessoas queridas, né? Pastor Wallace, eu já dormi na casa dele mais de uma vez, com minha família. Então, são pessoas muito queridas. E para onde eu iria, estando numa cidade diferente? A gente vai, irmãos, para onde a gente é conhecido, para onde a gente conhece pessoas, para lugares onde nós vamos ser bem acolhidos, lugares que nós vamos estar familiarizados com pessoas. Claro que nós vamos para escutar a palavra de Deus, lógico. Nós vamos com o intuito de adorar o Senhor, lógico. Mas igreja, irmãos, a comunhão, o relacionamento é muito importante. É fundamental. Como é bom quando a gente chega numa
você veio, estávamos com saudade de você. Ser bem acolhido de forma calorosa, irmãos, como é importante. E para todo mundo. Igrejas que estão em guerra, igrejas que estão em disputa, em rixa, em que há dificuldade do pastor com as ovelhas, dentro do conselho. Irmãos, essa igreja, ela tem tantas rusgas, tantos sentimentos ruins, que as pessoas elas não vão com alegria, ou muitas vezes vão apenas por obrigação. Não sei se você já foi para uma igreja por obrigação, não é? Porque você tem um ministério, ou porque você tinha que tocar, ou porque você tinha que dar aula na escola dominical, ou então porque, sabe, afinal de contas, igreja é obrigação, nós vamos por causa de Jesus. Lógico que nós vamos por causa de Jesus, mas precisa haver esse bem-estar, esse desejo de estarmos uns com os outros, de nos reencontrarmos, porque isso também faz parte do povo de Deus. Paulo tinha plantado essa igreja em Tessalônica, vocês lembram, em apenas 3 semanas. 3 semanas pregando incessantemente, e aos sábados nas sinagogas, porque as sinagogas eram aos sábados, né? E ali em 3 semanas um grande avivamento aconteceu, muitas pessoas se converteram, e ele então foi expulso, tendo que sair dali. Mas o coração dele ficou angustiado e apertado. Imagine você que passa 3 semanas no local, pouquíssimo tempo para você trabalhar, para você ensinar, para você discipular as pessoas, e ali deve ter havido já batismo, se bem que Paulo não era muito de batizar, mas pessoas queridas foram juntadas ali como uma igreja verde ainda, uma igreja ainda com pouca experiência, sem uma liderança formada. Como estava o coração de Paulo em relação a essa igreja? Tranquilo ou angustiado? Com medo. Por isso que ele mandou Timóteo lá. Timóteo, vai lá e vê como é que estão as coisas, porque essa igreja ela é muito verdinha ainda. E ele se alegra com as notícias que Timóteo traz, notícias de que a igreja estava bem, forte, feliz, trabalhando, uma igreja que tinha saudade de Paulo, que orava por Paulo, e Paulo também orava pela igreja. Baseado nisso, irmão, eu quero trazer para vocês o tema: o zelo pastoral de Paulo pela igreja de Cristo. O zelo pastoral de Paulo pela igreja de Cristo. Esse zelo, irmãos, esse carinho, esse zelo é cuidado de Paulo, não pela igreja dele. Ele sabia que a igreja não era dele, era de Cristo. Mas esse cuidado que ele tinha por aqueles irmãos, nascia, irmãos, de um desejo profundo, ou fazia com que ele desejasse profundamente estar com os irmãos. Ele tinha um desejo de congregar, de ver os irmãos, de abraçar os irmãos, de estar com os irmãos, de conversar com os irmãos. A gente passou 15 dias ausente e bate saudade de estar com vocês. É sempre muito bom estar juntos, e momentos de culto, momentos também extra-culto. E essa alegria, esse desejo profundo de estar com a igreja, fazia parte então desse zelo pastoral de Paulo. Veja o versículo 17. E nós, irmãos, estamos separados de vocês por breve tempo. Veja, ele estava separado não porque ele queria, mas porque as circunstâncias o obrigaram. Ficando longe dos olhos, nós não nos vemos, nós não estamos mais em contato, porém perto do coração. Paulo já tinha falado: eu não cesso, eu não canso e não paro de orar por vocês. O coração, ele não estava lá fisicamente, mas o coração dele estava. É isso que ele estava dizendo para a igreja: irmãos, apesar de não estar fisicamente com vocês, mas meu coração está com vocês. Minha vontade é estar com vocês. Ele disse: olha, com muito mais empenho e grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Eu não estou longe porque eu quero, eu estou longe porque as circunstâncias me obrigam, mas a minha vontade, o meu grande desejo, veja que expressa, meu grande desejo é de ir pessoalmente ver vocês. Nós quando fazemos as viagens missionárias e passamos pelos campos, e aí a gente faz amizade com os pastores, né? A igreja de Exu, por exemplo, o missionário de Exu, que é
o irmão Gilson, é alguém que a gente já tem amizade aí há mais de 20 anos. E já tem uns 2 anos que a gente não vai lá. E a saudade, a vontade de estar lá também. E outro irmão também, pastor Gilson, foi um pastor batista, que está lá em Pauini, na Amazônia, local também que eu estive em 2021. E faz muito tempo que eu não vejo o Gilson, um amigão, ele e Rosânia, um casal abençoado. Que saudade, que vontade de estar com eles também, de abraçar, de conversar, de orar com eles, de compartilhar a vida cristã, porque são pessoas amadas, irmão. O desejo é estar, mas há circunstâncias que nos impedem de ir. E era isso que Paulo estava falando aqui. Aí entra o versículo 18. Por isso, por esse grande desejo de estar com vocês pessoalmente, é que nós quisemos ir. Pelo menos eu, por mais de uma vez. Ou seja, por pelo menos 2 vezes, ele tentou ir. Ele tentou ir, não era algo da boca para fora. Ele queria realmente ir. O Salmo 16, versículo 3, é um salmo que às vezes passa desapercebido, mas é um salmo que sempre me chamou muita atenção, um versículo que sempre me chamou muita atenção. Veja o que o salmista fala nesse Salmo 16, versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Os santos, os irmãos em Cristo, são aquelas pessoas que nós amamos de coração. Nós não amamos porque somos família física, amamos porque somos famílias em Cristo, temos o mesmo sangue em Cristo. Quando Jesus falou assim para as pessoas que estavam falando com eles, olha, tua mãe e teus irmãos estão te chamando. Jesus, então, naquele quarto apertado, ou naquela casa apertada, que não dava para Maria e seus irmãos entrarem, por isso que mandaram a notícia, olha, avisa que a gente está aqui chamando ele. Jesus olha para aquelas pessoas, olha, todos aqueles que ouvem a minha voz e praticam são minha mãe, são meus irmãos e minhas irmãs. Jesus não estava dizendo ou menosprezando a relação de sangue, a relação familiar que nós temos uns com os outros. É muito importante. E a igreja cristã, ela nunca vai, dizer para você assim, deixe de ter relacionamento com os seus parentes só porque eles não são crentes. Nunca. Muitas seitas fazem isso, sim. Muitas seitas que separam e rasgam famílias, né? Mas, apesar da palavra de Deus a palavra de Deus coloca pai contra filho, muitas vezes sim coloca, porque a diferença, muitas vezes, de vida, quando alguém se converte, ela é gigante, ela é gritante. E aí, muitas vezes, você vê pais que expulsam filhos de casa, principalmente no mundo muçulmano, e outras religiões também, pessoas que se convertem ao evangelho são realmente expulsas, porque o evangelho muitas vezes traz esse conflito. Mas não era isso que Jesus estava falando naquele momento. Jesus estava dizendo que os laços espirituais que nós temos em Cristo Jesus são muito maiores, irmãos. Veja que eu estou falando, muito maiores até do que os laços sanguíneos. Os laços sanguíneos. Há amigos que são mais chegados do que irmãos. Porque o que nos une é o sangue de Cristo. E nós estaremos unidos em uma só família no céu para toda a eternidade com os irmãos que são em Cristo. E muitas vezes não estaremos com pessoas que muitas vezes são nossos parentes de sangue. Se essas pessoas que são nossos parentes de sangue não forem nossos irmãos em Cristo. Se as pessoas elas não se converterem, elas não passarão a eternidade conosco. Mas os de Cristo, os que estão unidos em Cristo, nós passaremos a eternidade juntos. Por isso, irmãos, que nós não podemos ter inimizade entre os irmãos em Cristo de jeito nenhum. Se você não suporta uma pessoa aqui na terra por algo que ela fez contra você, mesmo ela sendo um crente, ela pecou contra você e nós pecamos uns contra os outros, meu Deus, infelizmente isso acontece e acontece muito. Mas se você diz assim, eu não suporto fulano, eu paro para pensar como é que vai ser no céu. Se você vai ter que estar com fulano a eternidade toda. É até difícil, até uma eternidade toda é um negócio meio esquisito, né? Imagine.
Vixe, chegou fulano, eu pensei que ele nem vinha. Misericórdia, até aqui. Me mira, mas me erra. Né? Não, irmãos. Não dá para ser assim. Estaremos com pessoas que são difíceis aqui na terra. E muitas vezes essas pessoas Deus usa para trabalhar nosso caráter, nosso domínio próprio. São pessoas que são usadas por Deus, né? E eles também estão sendo trabalhados. Nós temos que amá-los e ser suporte para elas. Porque suportar não é aguentar a chatice somente não, tá? É ser suporte e realmente ajudar essas pessoas no caminhar, porque eles, apesar das dificuldades, são nossos irmãos em Cristo. E esse vínculo, irmãos, é eterno. Essa pessoa foi alguém que Cristo escolheu, que Cristo amou antes da fundação do mundo, que Cristo deu a sua vida para salvá-la. Como pode você criar um ódio, ou antipatia, um ranço que seja, contra uma pessoa que Cristo ama? Onde é que está o erro? Na pessoa ou em você? Temos que amar, irmãos. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis. Ele não está falando de si, veja. Ele olha os santos. Ele olha os crentes, aqueles que são pessoas de Deus. Ele olha para essas pessoas com admiração. Eles são os notáveis. Ele reconhece as pessoas que são servas do Senhor. E ele diz, olha, eu amo essas pessoas são um exemplo para a minha vida. Essas pessoas são aquelas em que eu tenho todo o meu prazer. O meu prazer está na casa do Senhor, com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos. Esse é o sentimento que nós temos que ter. Esse era o sentimento que Paulo tinha. Esse era o sentimento que o salmista aqui tinha. Ele queria estar com as pessoas, com os crentes. Que coisa maravilhosa é quando nós estamos assim. Quando nós temos essa alegria de estar na casa do Senhor, com que nós queremos estar com os irmãos, queremos participar das atividades, queremos ir para o acampamento, queremos, quanto mais, melhor. Porque no céu é full time, lá vai ser maravilhoso. Quando a gente vai para o acampamento, já fazendo aqui o merchan do acampamento, viu? Quando a gente vai para o acampamento, a gente sente uma pitadinha do que é. A gente sente uma pitadinha do que é viver em comunhão com os irmãos, porque a gente dorme e acorda, dorme do lado, escuta o ronco, né? Escuta outras coisas piores, né? A gente participa, vê o que a pessoa gosta de comer, o que a pessoa não gosta de comer. A gente congrega com a pessoa o tempo todo. Sabe, é ali que a gente vê a intimidade. É ali que a gente tem mais tempo para conversar, a gente descobre as lutas da pessoa. E são poucos dias, são 4 dias apenas. E eu digo para você que esse é o maior lucro, o maior ganho, a maior bênção que há quando passamos alguns dias juntos num acampamento, num retiro espiritual. É maravilhoso, irmãos. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é se há em nós essa alegria, há em nós esse desejo que havia em Paulo, esse desejo ardente de estar com os irmãos. Você tem esse desejo? Você gosta de estar no meio do povo? Você tem cheiro de ovelha? Ele era um pastor, ele diz que pastor tem que ter cheiro de ovelha, né, Elton? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que estar tão junto das ovelhas que quando ele sai do meio do rebanho, as pessoas olham para você, tu é pastor de ovelha, né? Porque tu cheira a ovelha. E a ovelha tem um cheiro característico. O pastor tem que estar no meio do rebanho. E Paulo queria estar no meio do rebanho. E eu não posso ser, então, também uma ovelha que quer sair do rebanho. Quero me afastar do rebanho. Ou que eu não me importo com o rebanho. Eu não me importo. Não existe ovelha, irmão, vivendo uma vida solo. Eu vivo um cristianismo solo. Não existe cristianismo solo. Não existe gente que quer ser crente sozinho. Não é bíblico. A não ser que você esteja num país que não haja igreja, que não haja crentes. E pode acontecer, que não haja nenhuma igreja evangélica, nada, e você não tem onde congregar. Pode ser, é raro.
mas muitas vezes na Europa, em alguns lugares assim. Mas aqui no Brasil, em toda esquina tem igreja? Não, irmãos. Não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Segunda coisa, irmãos, é que o zelo pastoral de Paulo pela igreja de Cristo o fazia entender que batalhas espirituais sempre farão parte da vida daqueles que desejam congregar. Sempre haverá batalha, irmãos. Veja o versículo 18, a parte B do versículo. Não, o versículo 18 diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Veja o finalzinho do versículo. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Não foi uma nem duas vezes que eu escutei pessoas assim: pastor, eu estava me arrumando para ir para a igreja, tudo pronto, mas de repente aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu percebo que é uma luta. Toda vez que eu digo assim, eu vou para a igreja, tem uma dificuldade, algo acontece, chega alguém, ou então, sabe, tem uma briga, tem uma confusão, tem alguém adoece e que me atrapalha de ir para a igreja. Quem nunca, irmãos, passou por isso? Quem nunca? Sabe, nós queremos ir, nos arrumamos para ir, mas aí então algo acontece, pessoas aparecem, inimigos se levantam para nos barrar. Aqui quando Paulo fala que Satanás nos barrou o caminho, não é necessariamente Satanás em pessoa, ele propriamente falando, mas pessoas que ele usa para nos barrar, nos impedir, nos entristecer, nos impedir de estar cultuando. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Pessoas que se levantam contra nós não são as pessoas propriamente ditas que estão se levantando contra nós. É claro que elas têm, todo mundo tem a sua responsabilidade. Quando elas fazem um mal contra você, elas têm sua responsabilidade pessoal. Sempre. Mas por trás disso, veja o que Paulo fala lá em Efésios 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, nas regiões celestiais existem forças espirituais do mal, que ele chama aqui de principados, potestades, dominadores deste mundo. E essas forças espirituais, elas interferem na vida das pessoas o tempo todo. O tempo todo. 1 Pedro 5, 8 e 9, Pedro também fala sobre isso, sobre essa realidade espiritual, essa batalha espiritual que há. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele deixa bem claro quem é o inimigo da gente, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Irmãos, ele estava escrevendo para aquela igreja, para aquele grupo de igrejas ali. Isso em todo canto é igual. Resistam a Satanás. Porque em todo canto, irmãos de vocês estão passando pelo mesmo tipo de batalha. Irmãos, se somos crentes, passaremos por batalhas. Batalhas espirituais. Pessoas que se levantam contra nós. Pessoas que são enviadas por Satanás para nos atrapalhar, para nos tentar, para nos fazer enfraquecer, que trazem uma palavra para nos desanimar. E isso também acontece dentro da igreja, porque dentro da igreja também existe o joio. E muitas vezes não é nem pelo joio, é pelo trigo mesmo. Porque nós, apesar do trigo, somos pecadores. Muitas vezes nós, se não estivermos na presença do Senhor, nós seremos também usados pelo inimigo com uma palavra maldita, mal colocada, com sentimentos que nós deixamos aflorar, invejas, intrigas,
um murmúrio aqui, sabe? Um comentáriozinho jocoso que fere, que machuca, que tira outras pessoas do caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que ai daqueles pelos quais vierem os escândalos. Era melhor que lançassem uma corda no pescoço, uma pedra de moinho e jogassem no fundo do mar. Mas não tem como evitar. Os escândalos vêm. Os inimigos, muitas vezes nós crentes, como Pedro mesmo, foi usado, Jesus falou, arreda daqui, Satanás. Porque Jesus fala, não, Senhor, tu não vai morrer, acaba com essa história de morrer. Arreda daqui, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas da carne. Muitas vezes nós também somos boca do inimigo. E nós temos que estar então vigiando, sóbrios e vigilantes, porque o nosso inimigo ele quer nos estragar. E ele está trabalhando o tempo todo, é full time. É o tempo todo. Nós dormimos, né? Mas ele não dorme. E ele tem a sua legião, que conhece cada detalhe da nossa vida, do que a gente faz ou deixa de fazer. Não conhece nossos pensamentos, mas não conhece nossas atitudes. Conhece os nossos hábitos. É como se, quando você entra numa rede social, tudo que você curtiu, tudo que você comentou, tudo que você engajou ou deixou de engajar, seguiu ou deixou de seguir, tudo forma um dossiê a favor ou contra você. A inteligência artificial conhece você em detalhes, detalhes que você nem imagina, nem lembra. Está tudo lá registrado, existe puxar ali, tudo que você já fez na internet, está tudo registrado, irmão. Não pense que não está, não. Então, eles sabem o que é que você gosta, qual referente que você gosta, qual tipo de comida, o que é que você se você é uma pessoa que curte muito, se você é uma pessoa que comenta, se você é uma pessoa que gosta de seguir outras, está tudo lá registrado. E Satanás ainda muito mais. Ele sabe, ele está ao nosso derredor. E ele quer nos impedir de ir para a igreja, e ele levanta pessoas, levanta situações, e também traz desânimo ao nosso próprio coração, faz com que nosso coração esmoreça por causa de palavras, por causa de situações, e a gente vai cansando e desistindo do caminho do Senhor. Mas Paulo ele não desistia de estar com os irmãos, mas reconhecia que Satanás estava se levantando, e provavelmente aqui por meio dos judeus, estavam ainda sendo pedra de tropeço para ele, impedindo e atrapalhando o ministério dele. Ele entendia que Satanás se levantava, mas nada fora do controle do Senhor. Nem Satanás se levantando contra nós e nos atrapalhando. Nem isso está fora do controle de Deus. Nosso Deus, irmãos, é soberano. E Satanás, como dizia Lutero, é como um cachorro raivoso, um servo de Deus, que está latindo e rosnando, sabendo que ele tem pouco tempo, mas ele está preso por uma corrente, e ele só age até onde Deus permite. Deus é soberano. Mesmo quando Satanás se levanta contra nós, mesmo quando pessoas se levantam contra nós, mesmo quando somos perseguidos, se formos presos, se formos mortos, Deus não deixou de ser soberano e nada foge do controle do Senhor. Então nós não devemos temer, nem devemos nos desesperar, nem devemos nos irar contra um irmão ou uma irmã que nos tratou mal, que nos fez algo terrível, que se levantou contra nós de forma injusta, nos caluniou. Nem contra essas pessoas. Nós não devemos nos voltar contra elas. Nós devemos perdoá-las. Assim como Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também falou isso. E nós também devemos falar isso. Nossa luta não é contra essas pessoas. Devemos, pelo contrário, amá-las, orar por elas, interceder por elas e alertá-las que elas estão sendo instrumentos satânicos para atrapalhar o reino de Deus. Amém, irmãos? Terceira coisa e última.
O zelo pastoral de Paulo pela Igreja de Cristo fazia com que ele se alegrasse com a igreja, que era a sua glória e coroa. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança? Ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, interessante que aqui você vai, oxa, como assim? A esperança de Paulo não é Jesus, não, são os crentes. Ele está falando isso, a esperança dele, a alegria, a coroa, no qual ele se gloria na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Nós, irmãos, nessa vida, nós teremos desafios e lutas, mas todos nós temos uma mesma batalha, que é proclamar o nome de Cristo, fazê-lo conhecido. E na volta do Senhor, a Bíblia diz que haverá um galardão, recompensas, baseadas naquilo que nós fizemos aqui na terra, baseadas nas obras e naquilo que a gente produziu aqui nesse mundo, de pessoas que nós conduzimos a Cristo. E Paulo se alegrava na esperança de que ele poderia chegar diante de Cristo e apresentar ao Senhor aquelas pessoas. Ele se gloriava na glorificação do nome de Cristo, porque quando nós levamos o Evangelho, quando nós proclamamos o Evangelho, pessoas encontram-se com Jesus. A glória não é nossa. A glória é do Senhor. A glória é dele. E nós fazemos para a glória dele. Mas nós nos alegramos. E vamos dizer, Senhor, eis aqui, Senhor, os frutos da minha vida que foram feitos para te glorificar. Eu vejo como se fosse um grande time de futebol. Imagine, normalmente num time de futebol, o artilheiro é o centroavante, é o Paulo Sérgio, é o centroavante, é o Romário, é o Ronaldinho, é aquele cara que está de frente, é aquele cara que vai fazer o gol. Mas toda a equipe trabalha junto e leva a bola para que aquela pessoa que está naquela posição faça o gol. Mas não impede que nenhum outro faça gol. Todo mundo pode fazer gol, inclusive o goleiro. Todo mundo pode participar e construir a jogada. E todos estão juntos ali para realizar e levar o time para a vitória. Mas, irmãos, que coisa boa é fazer o gol. Não sei se você joga bola, e se você, quando joga bola, que você faz um gol, é diferente. É bom demais fazer gol. Até numa pelada é bom fazer gol. Como é bom fazer o gol. E o que nós temos visto é que Paulo, ele era alguém que amava fazer o gol. Que era levar as pessoas a Cristo. Ele era o centroavante, era o craque. Mas que todo mundo é chamado também para fazer gols. Todos somos chamados, irmãos, para levar pessoas a Cristo. Essa alegria que ele tinha, essa glória, essa alegria, vinha por poder conduzir as pessoas aos pés do Senhor. Você já teve essa experiência? A gente, como pastor, a gente tem um privilégio, né? Muitas vezes pessoas vêm até nós e nós pregamos e somos usados por Deus porque estamos chamados para isso, semanalmente, pregando, expondo o Evangelho. Mas também eu conheço pastores, irmãos, que há muito tempo não conduzem mais ninguém ao Senhor. Pastores que eu já escutei no seminário, o pastor dizer assim, olha, se você passar um tempo numa igreja, e a igreja se manter, pelo menos aquele número de pessoas, e for se mantendo, já está bom. E isso daí marcou minha mente e meu coração de forma negativa. Como, irmãos? Como que eu vou ser um pastor chamado por Deus a pregar o Evangelho e dizer que se uma igreja estiver se mantendo, está bom? Nunca! Se estamos pregando o Evangelho, se estamos orando, buscando a Deus e trabalhando para o Senhor, queremos ver vidas se rendendo ao Senhor. Esse é o propósito de qualquer pastor, de qualquer crente. Esse tem que ser o propósito da sua vida. É dizer assim, Jesus,
Eis aqui a minha alegria, olha, para a tua glória, Senhor. Por isso que Paulo estava angustiado, porque 3 semanas apenas, pessoas tinham se convertido, e ele estava com medo que aquelas pessoas se perdessem. Ele vai falar, a gente vai dar um spoiler, no Tessalonicenses capítulo 3, um spoiler da próxima pregação. Veja o versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Como é triste, irmãos, pessoas também que eu já discipulei, pessoas que Deus já nos deu como discípulos, como ovelha. A pessoa começou bem e hoje a gente vai saber da pessoa, a pessoa desviou-se, afastou-se, não está mais nos caminhos do Senhor, muitas vezes perdeu a fé, apostatou, muitas vezes se tornou um ateu. Sabe, irmãos, como é terrível. É como se você tivesse corrido em vão, se esforçado em vão. Mas nós precisamos, irmãos, eu e você, nós precisamos entrar em campo com o desejo de fazer o gol, com o desejo de levar vidas a Cristo. Seu coração bate por isso. Você tem desejo disso. Sabe? As pessoas que estão ao seu redor, trabalham com você, que estudam, que estão na sua casa, que dormem na sua cama. Sabe? Conduzir essa pessoa para Cristo, você não tem mais esse desejo? Em que momento você desistiu? Em que momento você deixou essa chama se apagar? Você parou de orar? Você parou de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor, com choro e com jejum? Sabe? Muitas vezes nós desistimos. Jogamos a toalha, como diz o ditado. Entregamos os pontos. Não tem jeito. Se for da vontade de Deus. Sabe? Pessoas que estão indo para o inferno. Onde não há mais volta e não tem mais fim. Sabe, mas nós precisamos, todos nós, ser o fominha da pelada. Aquele cara que quer fazer gol toda hora. Quando pega a bola, quer driblar todo mundo para fazer o gol. Muitas vezes ele tem que ser esse também. Tem que querer. Sabe? A gente precisa orar pelas pessoas e trabalhar pela vida das pessoas. E eu queria então fazer um desafio, irmãos. E da gente, todos nós, você e eu, todos nós trabalharmos para fazer gols esse ano. Para levar pessoas a Cristo. Sabe? Conduzir pessoas ao Senhor Jesus. Nós fomos chamados para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fomos chamados, irmãos, para discipular as pessoas, pregar e discipular as pessoas. De fazer pessoas que sejam iguais a nós, que amem a Jesus como nós amamos. Porque muitas vezes as igrejas se levantam e dizem, vamos fazer uma campanha, traga uma pessoa para a igreja nesse ano de 2026. Aí você vai, chega lá no seu vizinho, olha, a gente está na campanha que a gente tem que convidar as pessoas para ir para a igreja. Você não quer ir para a igreja não? Você já pergunta dando a resposta para ele, né? Você não quer ir para a igreja não? Qual é a resposta? Não. Né? Já faz a pergunta errada. E a pessoa diz, não. Qualquer dia desse eu vou. Sabe? Irmãos, nós precisamos orar por elas, nos achegar a elas, amá-las, sabe? Buscar abrir a Bíblia e pregar para elas lá na casa delas. Nós temos, irmãos, estamos adotando um livro do discipulado, está sendo usado na classe de catecúmenos. Um livro simples, ao mesmo tempo profundo. Nós temos alguns exemplares ainda, se você quiser, você pode pegar um exemplar, um livrinho desse, e você pode orar por alguém, chegar junto dessa pessoa e dizer, olha, eu estou com esse livro aqui, que é um livro que a gente vai estudar sobre Jesus. Tu topa a gente fazer aqui durante a semana, aqui, uma horinha,
De repente na segunda noite não, tem culto no lar, né? Na segunda noite tem culto lá, né, presbítero Pedro? Aí na segunda noite é ruim. Mas pode ser, não tem problema não. Na segunda noite, na terça noite, na quarta noite, na quinta de tarde, na sexta, não sei. Você marca com a pessoa. Você coloca um propósito, não de chamar ela para ir para a igreja, mas de levar Cristo para ela. Levar Jesus, pregar o evangelho para ela, fazer um discípulo. E naturalmente essa pessoa, ao escutar o evangelho do Senhor, ela vai se converter dos seus pecados, porque o Espírito Santo vai convencê-la dos seus pecados, ela vai cair em si, e você vai conduzir essa pessoa para Jesus. Irmãos, você vai ter a maior alegria que um ser humano pode ter na vida, de levar alguém para Cristo, de tirar alguém do inferno, de saquear as portas do inferno, porque nós fomos chamados para saquear o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos que ir lá e tirá-las do mundo. Não esperar que elas entrem aqui. A igreja está tão bonita, né? Vou entrar aqui. Irmãos, isso não é o comum. Pode acontecer, mas não é o comum. Nós temos que ir lá. Mas ir lá onde? No seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no seu vizinho, no seu colega de turma. Sabe? Pessoas que você conhece, que estão perdidas. E convidar elas para estudar a palavra de Deus. Ter coragem, irmão. A palavra de Deus nos chama para sermos intrépidos. Sermos ousados. E pregar em tempo e fora de tempo. Porque o tempo urge. A volta de Cristo é iminente. Nós não podemos mais passar um ano inteiro sem levar ninguém para Jesus. Não, dá não. Pelo amor de Deus. Tem gente que tem 10, 15, 20 anos e nunca fez um gol. Está danado. Não, eu sei que você faz parte da igreja, você toca, você dá aula de escola dominical, você faz isso, aquilo. Você trabalha na SAF. Isso é bom, tudo isso é muito bom, irmãos. Mas chegou a hora de fazer o gol. Imagina se você contrata um jogador, nem que seja um zagueiro. O cara tem uma carreira de 20 anos. E aí, quantos gols tu fizesse na tua vida? Nenhum. Tá danado. Jogasse 20 anos, quantos escanteios não teve, pelo menos para tu cabecear uma bola pro gol? Tu não desse nenhum gol. Não, nunca fiz um gol. Tá danado. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos? E nós pregamos o evangelho, ou discipulamos, não é nem pregar, só é discipular essas pessoas. Então eu queria lançar uma proposta esse ano, para mim e para você. Discipular alguém. Discipular alguém. Uma pessoa só. Uma pessoa. Pegar o livrinho, né? Se não tiver para todo mundo, a gente compra, não tem problema. Lhe dá, né? Dá para a pessoa também. A gente passar um ano. Em um ano, você conduzir uma pessoa para Jesus. Você marcar um golaço. E você sentir essa alegria que Paulo está falando aqui. Amém, irmãos? Eu quero que você ore, que você faça um propósito diante de Deus. E que Deus lhe mostre quem é a pessoa. Quem é a pessoa que Ele quer que você discipule. Que seja seu discípulo, sua discípula. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos baixar nossas cabeças. Eu quero dar um tempo para você orar nesse instante. Para que você possa ter essa alegria na sua vida, se você nunca teve. Você possa ser usado por Deus para transformar a vida de alguém. Vamos orar. Baixe sua cabeça, tenha um tempo de oração. E daqui a pouco a gente ora também. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa colocar no nosso coração esse zelo pela Tua igreja, esse desejo de estar na Tua casa. Que o Senhor também abra nossos olhos para entender que há batalha espiritual, que há uma luta, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o nosso inimigo que está ao nosso derredor. Pai, nos dê essa sensibilidade espiritual, ó Pai, para que possamos perdoar,
para que possamos viver uma vida íntegra e reta, sem nunca ceder ao inimigo, Pai. Nos sustente, Senhor Deus, nessa luta tão feroz, tão difícil, Pai, porque nós ainda somos carnais, Senhor. Temos ainda fraquezas e precisamos muito, Pai, da ação poderosa do Teu Espírito Santo, nos santificando, nos purificando, nos levando para uma vida de retidão diante do Senhor. Senhor Deus, nós também queremos, Pai, em nome de Jesus, ser usados como instrumentos nas mãos do Redentor. Queremos, Senhor Deus, com tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou, que o Senhor já trabalhou em nossas vidas. Pai, nós queremos também, Senhor Deus, ser canal de bênção para conduzir alguém para junto de Ti. Queremos, Senhor, que o Senhor coloque em cada coração aqui, Pai, em cada pessoa que está agora se fazendo um propósito de conduzir alguém para Jesus. Que o Senhor coloque em nossa mente, no nosso coração, essa pessoa pela qual nós vamos orar, pela qual nós vamos clamar, e nós vamos conduzir essa pessoa em discipulado para se encontrar contigo. E a nossa alegria será plena, mas a glória é somente tua, Senhor. Nós te adoramos, Pai, e já te agradecemos, porque veremos muitas e muitas pessoas sendo alcançadas por esse desafio, porque esse desafio vem do Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.